Que Deus te abençoe, Jesus esteja contigo e o Santo Espírito também. Muito obrigado. Estamos juntos novamente para ler os próximos 4 capítulos do primeiro livro de Samuel, o profeta, capítulos 17 ao 20. Mais uma vez, leia e ouça com atenção para que você seja abençoado com alguma lição do Senhor para a sua vida nesse dia. Vamos lá, boa leitura. Capítulo 17. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do Dalém, do lado Dalém, e os israelitas no outro monte do lado Daquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para os teus irmãos um efa deste trigo tostado, e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas, com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feriu a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. E teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça.
Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram e perseguiram os filisteus até Cade, até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a dele, com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, e o arco e o cinto. Saía Davi de onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno, da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu, genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás, hoje, meu genro.
ordenou Saul aos seus servos: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre, de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, porquanto seu nome se tornou muito estimado. Capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com o manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical:
porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, e lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque, pois meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: não saiba isto Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, na sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser te fazer mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não te fizer saber eu, e não te deixarei ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com o meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra?
nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo. E sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também a outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: Peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se pois agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé, para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há ele de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: Não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: Apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: Anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti,
e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Concluímos os 4 capítulos de hoje, nessa caminhada de Davi. Ainda não é rei, mas ele está andando diante do Senhor. E o Senhor vai livrá-lo de todos os seus inimigos. Vamos ver. Muito obrigado, Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido alguma lição de Deus para a sua vida hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para ler os próximos 4 capítulos. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.